fazermos este louvor, eu queria convidar você a ficar em pé e nós fazermos a oração para que Ele participe conosco nesse louvor. Querido Pai, graças te damos pelo dia maravilhoso que tivemos. Graças te damos porque temos saúde e condições de vir à tua casa nesta noite para te adorar. Neste primeiro momento nós vamos louvar o teu nome. Que este louvor seja agradável, seja como um bálsamo e cheiro suave ao teu trono de graça. E aqui assim nós possamos alcançar as tuas bênçãos, receber favor do teu nome. Que ao adorá-lo, Senhor, nesta noite, possamos fazê-lo de todo o nosso coração. E que somente tu recebas a honra, a glória e o louvor. Oramos pedindo esses favores, pedindo e já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. E aqueles que trouxeram o seu hinário, eu quero convidá-los a abrir o hino de número 188. Diz que a nós a porta está aberta. E eu convidei um grupo aqui para participar conosco no louvor nesta noite. E eu quero convidá-los também a cantar. Abra a sua voz, abra o seu coração, para que o nosso louvor seja completo. Todos temos que participar, ok? Concederá
Quero convidar você, se for possível, a colocar-se de joelho e vamos falar com Deus em oração. Pai nosso, grande e maravilhoso Deus que está no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, mais uma vez viemos à tua casa e aqui viemos para louvá-lo, para adorá-lo, para buscá-lo na beleza da tua santidade. Senhor, pedimos que nesta noite o teu Espírito seja derramado sobre cada um de nós aqui. Que teu Espírito, Senhor, possa se mover nesta igreja e fazer morada em nossos corações. E que tudo o que for feito aqui, Senhor, seja para a tua honra, para a tua glória também. Senhor, nessa noite nós temos aqui muitos amigos que vieram para ouvir a tua palavra. Toca no coração deles, Senhor. Fala com cada filho teu, com cada um de nós também, para que possamos sair daqui transformados, melhores do que quando aqui chegamos. Senhor, que o pastor, ao abrir a tua palavra, possa ser ungido pelo teu Santo Espírito também, e que dela saia poder para transformar nossas vidas. Perdoa-nos se há algum pecado e livra-nos do mal. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Para nós é uma alegria estarmos na casa de Deus, neste primeiro dia da semana, receber os nossos irmãos, os nossos amigos. Quero desejar-lhes que sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Nós aqui temos um grupo no Iguatemi, grupo masculino, que canta. E às vezes nós cantamos, não é sempre. Ensaiamos e cantamos. E hoje é uma dessas vezes que nós vamos cantar 2 músicas agora no final, então nós cantaremos mais uma música. Nós esperamos que essa música alcance os corações de vocês.
verem o sol se pôr. Há um lar lá no céu, à direita de Deus, alegria jamais faltará. Não há de cessar dável cantar e nada se merecerá. Ora, aquele país viverei bem feliz, tormentas não mais dão pavor. Na rua eu sei, tenho andarei e não verei o sol se pôr. Boa noite a todos. É tão bom estarmos aqui na casa de Deus, ainda mais no começo da semana, para este culto de louvor e adoração ao Senhor. Aqui na Igreja do Iguatemi a gente tem o privilégio, em praticamente todos os cultos, ter aqui amigos, pessoas queridas que vêm nos visitar. E nós gostamos sempre de conhecer aqueles que vêm nos visitar, só que, infelizmente, como é muita gente, não dá para a gente falar com cada um individualmente aqui. Então eu gostaria de apenas ver aonde vocês estão. Você que não é membro aqui da igreja, está hoje aqui nos visitando, poderia levantar uma das mãos para que nós pudéssemos conhecê-los? Olha aí que grupo grande, né? Aqui também. Poxa, vocês são todos muito bem-vindos. É uma alegria e um prazer poder recebê-los. Eu vou pedir a cada um de vocês agora que cumprimente quem está ao seu lado, aí com um sorriso no rosto. E se você descobrir que a pessoa que está ao seu lado não é membro aqui da igreja, por favor, faça um novo amigo aí. Pergunte o nome, fale o seu nome. Conheça aí e faça uma nova amizade, por favor. Dê um abraço apertado. Muito bom. E entre esses que estão nos visitando nessa noite, nós temos aqui o pastor Gilson, que veio lá de Jacareí, onde fica a sede da TV Novo Tempo. Eu gostaria de saber, pastor, vamos saber quem já assistiu na sexta e no sábado. Quem veio na sexta-feira? Olha aí, uau, um grupo grande. Quem veio no sábado também? Olha aí, quem está vindo hoje pela primeira vez assistir o pastor Gilson? Deixa-me ver. Olha, temos um grupo grande também, pastor. Eu e o pastor Gilson somos primos, né? Parecemos aí um pouquinho. Ele gosta de falar que ele é um pouquinho diferente de mim, porque ele é muito mais alto. Vocês podem perceber, né? Como ele é muito mais alto do que eu. A verdade é que nós somos uma família só de gente baixinho, né? Quando eu conto para todo mundo que eu sou mais alto do que meu pai e minha mãe, ninguém acredita. Mas é verdade, não é? Irmão, pastor, é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Muito obrigado de coração. Eu tenho certeza que todos que assistiram na sexta e no sábado gostaram, não é verdade? Eu, apesar de já ter lhe ouvido dezenas de vezes e cada vez fico mais surpreendido, gosto. Foi muito bom o sermão da sexta, foi maravilhoso o sermão de ontem. Que Deus possa abençoá-lo, Deus possa usá-lo e que Deus possa continuar fazendo cada vez maior o seu ministério. O pastor Gilson é casado, a esposa dele se chama Zena Mara, né? Professora Zena Mara. Ele tem 2 filhas, uma delas está aqui conosco, nós conhecemos, né? A Kevlin.
E a Kathleen é jornalista da TV Novo Tempo, está em casa lá por causa do trabalho. Então, por favor, leve o nosso abraço, o nosso carinho para elas também. Mais uma vez, muito obrigado de coração. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, aqui estamos nós, graças a Deus, não é? Em terras gaúchas, bate. Como é que fala? Tá frio de ranguear Cusco. Se bem que não tá não, né? Estou exagerando. O clima tá gostoso, né? Tá fresquinho. Muito bem. Mas olha, irmãos, realmente é um prazer estar com vocês. Já posso dizer ter estado, né? Porque amanhã, bem cedinho, a gente vai viajar. Mas a gente viaja com o desejo de que, pela graça do Senhor, essa igreja continue cada vez mais crescendo, não só em número, em quantidade de pessoas, mas sobretudo em espiritualidade, né? Em unidade, em fidelidade ao Senhor, em compromisso com a missão de anunciar o Evangelho. Eu tenho certeza que não é por acaso que a igreja foi estabelecida aqui nesse lugar e nesse bairro. Os irmãos têm uma missão. Se apeguem ao Senhor, unam-se uns aos outros e o Espírito de Deus vai levá-los ao sucesso nessa missão. Até que Cristo venha, ainda muitos dos seus filhinhos serão atraídos para os caminhos do Senhor através da obra de vocês. Creiam nisso e sigam em frente sem temor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito bem. O pastor Gilvan falou esse negócio aí de baixinho, mas interessante, a alegria de um baixinho é achar outro menor, né? E esses dias, lá na Novo Tempo, teve o programa Anjos em Ação. Não sei quantos de vocês viram, aquele programa que durou 4 horas. Foi muito bonito, muitos testemunhos, né? E cada cantor, apresentador, tem sempre uma partezinha curta. E a minha parte, juntamente com a Luciana Santana, que apresenta o Além dos Fatos comigo, nossa parte foi entrevistar um senhor que se converteu recentemente e foi batizado lá no programa, né? O pastor Ivan Saraiva e eu batizamos. O nome dele, Mário Celso. Aí, quando eu conheci o Mário, que ele ficou juntinho de mim, eu olhei e falei, oh, gente, que gracinha, tão pequenininho. Aí, na hora da entrevista ao vivo e tal, assim, eu falei, eu vou dizer para ele da minha satisfação. Vou falar, não vou mexer com isso não, que o assunto está muito sério, né? O testemunho dele é um testemunho muito forte, os que assistiram aqui viram, né? O rapaz chegou a preparar uma forca para se matar, né? Mas aí ele resolveu ver um pouquinho de televisão enquanto terminava de tomar lá uma garrafa de uísque. E bem na hora que ele foi passando os canais, chegou na Novo Tempo, o pastor Luiz Gonçalves estava pregando, né? E o pastor Luiz diz assim, se você está pensando em se matar, espera pelo menos uns 5 minutos, deixa eu lhe falar uma coisa antes de você se matar. E aí o pastor Luiz falou, aquele jeito dele, inspirado por Deus, e o Mário Celso foi tocado pelo Espírito Santo naquela hora, e a partir daí, claro, desistiu da forca, né? E a partir daí ele seguiu assistindo a Novo Tempo, e nós tivemos a alegria, foi sábado passado, né, à noite, ontem fez 8 dias, nós tivemos a alegria de batizá-lo lá assim, ao vivo, né? Foi realmente uma experiência muito linda. Mas assim como o Mário Celso, existem milhões e milhões pelo Brasil e pelo mundo afora, que estão buscando um propósito para a vida. E é privilégio nosso, né, buscarmos essas pessoas e anunciarmos para elas que há vida no Senhor, né? No Senhor a gente encontra a verdadeira razão da nossa existência. Então vamos juntos. Eu fico lá fazendo o melhor que posso, vocês fazem aqui também o melhor que podem, e assim o Espírito do Senhor vai nos usando e nos dando o privilégio de alcançarmos outras pessoas. Quando você estiver assistindo a Novo Tempo e eu estiver pregando, ou você estiver ouvindo rádio e eu estiver pregando lá, aproveite e faça uma oração por mim, ainda que seja só uma frasezinha, Senhor, abençoa, né? Dá sabedoria, tem misericórdia desse baixinho, né? Dá juízo para essa criatura, não é? Para que possa pregar com sabedoria, porque, como eu disse para vocês, eu tenho consciência que a responsabilidade é muito grande. Por falar em amigos, Sérgio, estou feliz porque você voltou hoje, viu? E trouxe a esposa, não é? Como é o nome dela, Sérgio?
Sônia, irmã Sônia. Sejam muito bem-vindos, viu? A irmã me falou há pouco de um outro casal. Parece que o nome é Luiz Antônio e Kátia. Eu atrapalho os nomes muito fácil. Mas tem um casal que acho que está vindo pela primeira vez hoje. Quem será? Ah, é Luiz Antônio mesmo o seu nome? Acertei. Luiz Antônio. E a esposa? Kátia. Pronto, então sejam muito bem-vindos, viu? Prazer muito grande para a gente receber vocês aqui. Muito bem. E eu sei que tem outros queridos, todos são bem-vindos. Essa igreja vai sempre receber vocês com muito carinho, tenho certeza disso, né? Como disse o pastor Gilvão ontem, achei tão bonito. Aqui na casa do Senhor nós somos todos irmãos, até porque somos todos filhos do Pai Celestial e juntos nós estamos aqui na casa do nosso Pai, né? E como é bom estar na casa do Pai. Muito bem, vamos então abrir a Santa Bíblia. Eu quero convidar vocês para Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Ronei, está tendo transmissão hoje também? Tá? Ah, tá. Então um abraço para você que está nos acompanhando através da internet, tá bom? Esteja você onde estiver. O importante é que o Senhor que está conosco aqui está com você aí, se você está de fato buscando ao Senhor com sinceridade. Vamos lá, Carta aos Hebreus, capítulo 2. Vamos ler o primeiro verso. Está escrito assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Repetindo, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. Vamos entender um pouquinho aqui o contexto. Essa carta aos Hebreus, ela é uma carta anônima. Não há em todo o texto nenhuma referência ao autor. No entanto, muitos comentaristas, estudiosos, teólogos, creem que seja de autoria de Paulo. Eu vou então trabalhar considerando essa possibilidade. A carta foi escrita no ano 63 da era cristã, primeiro século. A princípio, Paulo escreve para cristãos judeus que viviam na cidade de Roma. Claro que essa carta tem uma aplicação para a igreja cristã em toda a era cristã, em todo o mundo. Mas, a princípio, os destinatários primeiros dessa carta são cristãos judeus que viviam em Roma. E o tema da carta aos Hebreus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo trabalha a ideia de fortalecer na mente e no coração desses judeus que se converteram ao cristianismo a convicção plena de que Jesus de fato é o Messias. Porque não eram poucos os judeus não convertidos que tentavam desestimular os judeus convertidos a desistirem do cristianismo. Então Paulo trabalha mostrando para esses cristãos judeus que eles estão certos ao receberem Jesus Cristo como Messias, que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento. Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias. Eles devem permanecer apegados a esta verdade que um dia eles abraçaram, que eles não devem se desanimar, que eles não devem se desviar do caminho. Quando você lê a carta aos Hebreus, você vê que Jesus fala do Cristo que viveu sem pecado, do Cristo que morreu por nós, o Cristo que ressuscitou em glória. Há uma ênfase muito grande na intercessão de Jesus no santuário celestial, como sumo sacerdote ou sacerdote superior. E Paulo fala também, é claro, da segunda vinda de Cristo. E ele estimula no final da sua carta os irmãos a permanecerem firmes na fé até a volta de Jesus. Portanto, Jesus é o tema da carta de Paulo aos Hebreus. Jesus está no centro da epístola. Quando Paulo diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, ele está aqui acima de tudo enfatizando as verdades relativas a Jesus. E ele está dizendo, irmãos, a gente tem que se apegar a essas verdades,
mas a gente tem que se apegar com mais, nós temos que nos apegar com mais firmeza. Não basta apegar-se, precisa agarrar para valer nessas verdades. Nós precisamos nos concentrar nelas, para que a gente não se desvie delas nunca. Até porque se nós nos desviarmos das verdades bíblicas, das verdades evangélicas, nós que conhecemos o caminho, para onde a gente vai, não é? Para quem que a gente vai? Que esperança existe para um homem nesse mundo sem Deus? Especialmente para o homem que já conheceu a Deus, que já experimentou a Deus na própria vida. Quando se desvia do caminho do Senhor, vai para onde? Vai para quem? Aqueles que estão longe de Deus e que nunca conheceram a Deus, são infelizes. Mas aqueles que já conheceram a Deus e hoje estão longe do Senhor, são mais infelizes ainda. Então Paulo diz assim, irmãos, cuidado, para não nos desviarmos. Nós temos é que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Eu fico pensando quantas verdades, não só em relação a Cristo, mas revelação de Deus de modo geral, pelo conhecimento da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, quantas verdades bíblicas a gente tem tido o privilégio de conhecer, não é? Eu fui batizado com 11 anos de idade. Hoje estou com 50, cinquentinha, né? E então são 39 anos. Agora no dia 2 de outubro, isso, próximo dia 2 de outubro, vou completar 39 anos de batizado. Aí eu fico pensando, desde que o Evangelho chegou à minha casa, até hoje, passaram cerca de 39, 40 anos. Quantas verdades bíblicas o Senhor me tem dado o privilégio de conhecer, né? Sermões que eu já ouvi, estudos assim que eu fiz assim, individualmente, estudos bíblicos que pessoas me ensinaram. No caso, por ter estudado teologia, professores de teologia que me ensinaram. Músicas que a gente ouve que falam ao coração da gente, né? E são verdades bíblicas que o Senhor imprime em nossa mente, nosso coração. Conselhos que eu já recebi. Quantas situações em que o Espírito de Deus, de alguma forma, se revelou a mim usando pessoas. Quantas verdades bíblicas. E você? Há quanto tempo você conhece o Evangelho? Já está também há algumas décadas, há várias décadas no caminho do Senhor? Alguns talvez aqui estejam há alguns anos, outros alguns meses. Eu imagino que devemos ter gente aqui recém-batizada, não é? Ou quem sabe alguns que não são batizados ainda e que estão ouvindo as verdades bíblicas e evangélicas agora pela primeira vez, ou está aí nos primeiros dias, semanas ou meses ouvindo as verdades bíblicas. Olha aqui, a questão agora é a seguinte, não importa quanto a gente conhece, a questão é como você e eu estamos nos relacionando a essas verdades que nós conhecemos. Estamos nos apegando a elas com firmeza? E você diz, sim, pastor, o que o Senhor está dizendo para você nessa hora, apegue-se com mais firmeza ainda, para que você nunca se desvie, jamais se desvie. Pelo contrário, concentre-se nessas verdades, agarre-se a elas, para que elas cada vez mais penetrem na sua mente, no seu coração, façam parte da sua vida. Quanto mais nós nos abrimos para as verdades bíblicas, as verdades evangélicas, então mais nossa mente vai se tornando semelhante à mente do Senhor. Claro, não estou dizendo que igual, jamais igual, quem somos nós, não é? Mas a verdade é que quanto mais nós contemplamos a palavra de Deus e buscamos interiorizá-la, então mais semelhantes ao Senhor, no seu caráter, nós vamos ficando. E pode o homem usufruir e desfrutar uma bênção maior do que essa na vida, do que tornar-se no caráter semelhante ao Senhor. Por isso que Paulo diz, irmãos, em vez de desviar-se, apegue-se, mas apegue-se com mais firmeza, para que você nunca se desvie. Existe um conceito evangélico equivocado que se espalhou pelo mundo e que é muito perigoso. Talvez você já tenha ouvido isso, essa ideia de que uma vez que o indivíduo está salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre.
Aquela ideia assim, você se converteu, recebeu a verdade no coração, pronto, você está garantido, você está salvo, você não vai se perder nunca mais. Isso é perigoso. Por isso que Paulo diz, irmãos, vamos nos apegar com mais firmeza para a gente nunca se desviar. Significa que o risco de desviar-se, lógico que há. E se nós nos desviarmos, como vamos nos salvar? A salvação é fruto da nossa ligação com Cristo. Quando nós perdemos a ligação com o Senhor, estamos perdidos, só há salvação em Cristo. Mesmo que você seja convertido, sinceramente convertido, você e eu precisamos todos os dias renovar nossa entrega ao Senhor, buscarmos uma comunhão diária com o Senhor, para a gente não se desviar. Nós temos uma natureza espiritual fruto da conversão, sim, mas a natureza carnal, a natureza inferior, corrompida pelo pecado, continua em nós. De maneira que há uma luta, vocês sabem disso, entre o espiritual e o carnal, né? Entre a carne e o espírito, como diz o apóstolo Paulo. Por isso que nós temos que nos apegar às verdades cada dia com mais firmeza, para que o espírito vença a carne. Mas se você vacilar, se você não se apegar às verdades bíblicas com firmeza, a carne vencerá o espírito. E você se desvia de Deus, talvez até nem abandone a igreja, mas fica perdido dentro da igreja. Vocês sabem que mesmo dentro da igreja é possível estar perdido, não é? É possível ter a forma, a aparência, a casca, mas não ter a essência da experiência com Deus. Por isso que nessa noite o Senhor diz para você e para mim, apegue-se com mais firmeza às verdades ouvidas. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido sobre isso, irmãos? É que a verdade bíblica, quando não nos salva, nos condena. Quando não nos santifica, nos endurece. Já parou para pensar como que isso é sério e é pesado? Vou repetir. As verdades bíblicas, as verdades evangélicas, quando elas não nos salvam, elas nos condenam. Quando elas não nos santificam, elas nos endurecem. Explicando, toda verdade bíblica vem com o propósito de nos salvar, é óbvio, né? O propósito de Deus é que a gente tenha vida, não é? Lembra, disse ontem, Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos os que entram por ela, diz Jesus, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Por isso que Jesus diz que a gente deve entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado, porque no final tem vida para nós. O desejo de Deus é que o homem tenha vida, e vida plena, vida eterna, vida extraordinária. Toda a verdade bíblica vem para a nossa salvação. O propósito é esse. Toda a verdade bíblica, toda a revelação de Deus é para a santificação do homem. Quando o homem aceita, porém, quando o homem rejeita, ou quando o homem é indiferente às verdades bíblicas, estas que seriam para a sua salvação, cooperam para a sua condenação. Estas que seriam para a sua santificação, elas contribuem para o seu endurecimento. Você compreende? Por isso que eu digo, as verdades bíblicas, quando não salvam, condenam. Quando não santificam, endurecem. Eu posso dizer que quando nós terminarmos esse culto aqui hoje, cada um de nós estará mais perto de Deus ou mais longe do Senhor. Tudo depende de nossa reação diante da verdade. Assim como, vocês sabem disso, assim como o fogo derrete a cera, ele endurece o barro. O mesmo sol que faz uma planta que está viva se fortalecer, o mesmo sol que nutre e faz a planta crescer, a planta viva, esse mesmo sol seca, queima a planta que está morta. Então é assim, quando você se coloca diante das verdades bíblicas, você é salvo ou condenado por elas, é santificado ou endurecido, tudo depende da sua reação diante das verdades. E a pergunta para você e para mim é essa: como nós temos nos relacionado diante das verdades bíblicas, das verdades evangélicas?
Privilégio conhecê-las? Sem dúvida. Nada mais precioso nesse mundo do que conhecer a Deus, né? Lembra lá do profeta Jeremias, capítulo 9, diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que gloriar-se, glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou Deus. A maior riqueza, a maior força, a maior sabedoria que um homem pode ter nessa vida é conhecer a Deus. É ter relacionamento com o Senhor pela fé. Isso é o maior privilégio que a gente pode ter. Mas creia, juntamente com o privilégio vem a responsabilidade. Porque se eu aceito as verdades evangélicas, eu sou salvo por elas. Mas se eu as rejeito, por elas eu sou condenado. Se eu recebo no coração com sinceridade e procuro viver, praticar essas verdades, então elas me santificam. Se eu as ignoro, elas me endurecem. Outro dia eu vi um pensamento que é assim: nada endurece mais o coração humano do que uma familiaridade estéril com as coisas espirituais. Repito, nada endurece mais o coração humano do que uma familiaridade estéril com as coisas espirituais. Pense nisso. Quando eu penso nisso, confesso para vocês que eu tremo. Até porque se tem alguém que vive relacionado com as coisas espirituais todo dia e o dia todo, é um pastor, não é? Ainda mais um pastor adventista, que vocês sabem, trabalha tempo integral para a igreja, né? Então a cabeça do pastor está sempre ligada às coisas de Deus. E a pergunta que eu faço para mim mesmo é: como eu estou me relacionando com isso? Será que eu estou tendo uma familiaridade estéril com as coisas espirituais? Se é assim, estas coisas espirituais, elas estão endurecendo o meu coração. Ou, irmãos, eu penso que há muitos cristãos pelo mundo afora, que a despeito de se declararem cristãos, estarem perto do altar, estão com o coração longe de Deus, porque eles estão se relacionando com as coisas espirituais de uma forma estéril. Lembre-se disso: a verdade, quando não salva, condena; quando não santifica, endurece. Cada vez que você estuda a Bíblia, que você ora, que você participa de um culto, de uma semana de oração, isso lhe aproxima mais de Deus ou lhe afasta mais do Senhor? Tudo depende da sua reação diante da verdade. Nós precisamos clamar a Deus e pedir que o Senhor nos ajude para que as coisas espirituais, que são especiais, não se tornem comuns para nós. Lembra dos construtores da arca de Noé? Os irmãos já pararam para imaginar quantas pessoas ajudaram Noé e seus filhos a construírem aquela gigantesca embarcação? Será que Noé e 3 filhos deram conta de fazer aquilo? Claro que não. Eles certamente tiveram dezenas, se não algumas centenas de pessoas envolvidas naquele projeto, naquela construção gigantesca, que durou inclusive décadas para ser feita, para ser realizada. Vocês imaginem quantos homens calejaram as mãos construindo a arca. Porém, eles construíram a arca descrendo na possibilidade do dilúvio. Eu fico pensando, quando Noé já estava dentro da arca com sua família, com todos os animais, e a chuva começou a cair, o nível da água subir, o desespero do povo, especialmente dos construtores da arca. Eu fico imaginando um deles em casa, ouvindo talvez a esposa e os filhos falarem assim: corre lá, bate na arca, bate na porta, diga para Noé que é você, ele lhe conhece, você trabalhou para ele por anos. Mas a porta estava fechada. Aquela porta pela qual esse indivíduo certamente muitas vezes passou, entrou e saiu, agora estava fechada. Quando a porta fechou, ele estava do lado de fora. Eu fico imaginando um filho dizendo para o pai: vai lá, bate lá, diga que é o Senhor, Ele conhece, Ele vai ouvir sua voz, Ele vai abrir a porta. O indivíduo com a mão calejada, que conhecia cada cantinho da arca, mas estava do lado de fora quando a porta se fechou. E quando o dilúvio desceu, se perdeu. Quantos homens e mulheres, quantas pessoas certamente trabalharam naquele empreendimento.
Irmãos, nós todos que estamos aqui, estamos envolvidos nessa missão de Deus, não é? Estamos pregando a palavra de Deus. Mas será que de fato essas verdades estão nos salvando, nos santificando, ou estão apenas nos endurecendo e nos condenando? Qual está sendo sua reação diante das verdades bíblicas, das verdades evangélicas? Quando a porta se fechar, tomara que nós todos estejamos do lado de dentro. Tomara que nenhum de nós fique do lado de fora, não é? Eu fico pensando, se foi triste para o povo do tempo de Noé, que vivia longe da arca, que não se envolveu com a arca, que ouviu falar sobre o dilúvio, mas descreu, mas estava longe. Se foi triste para eles quando o dilúvio veio, imagine a tristeza dos que moravam perto da arca, perto de Noé, que inclusive trabalharam na arca. Mas quando a porta fechou e o nível da água subiu, todos se perderam, estavam todos do lado de fora. Haverá tristeza para o mundo quando Cristo voltar e eles perceberem que estão perdidos. Aqueles que algum dia ouviram, mas rejeitaram. Mas eu penso que a dor e a tristeza muito maior será para aqueles que se declararam cristãos, que foram batizados nas águas, mas que não se apegaram com firmeza às verdades ouvidas e com o tempo se desviaram do caminho. Talvez até nem saíram da igreja, mas ficaram espiritualmente mortos dentro da igreja. E quando a porta se fechar, estarão todos do lado de fora. Que triste, não é? Por isso que a palavra de Deus diz para você nessa noite: apegue-se com firmeza, com mais firmeza às verdades ouvidas, para que você não se desvie delas jamais. Pelo contrário, essas verdades elas devem se tornar vida para nós, elas devem ser a razão da nossa existência. O reino de Deus deve ser nossa prioridade. Como eu disse outro dia, nós cristãos temos que viver com a perspectiva da eternidade. Tudo o que acontece em torno de nós deve nos fazer pensar que nós estamos aqui apenas como de passagem, não é? Nós somos peregrinos, somos andarilhos, nós somos estrangeiros nesse contexto em que o mundo vive. Deus não nos criou para essa realidade. Nós somos criados para uma realidade superior, e é nessa direção que nós estamos indo. Nós estamos indo para a presença e para a casa do nosso Pai. Nós não podemos nos conformar com essa realidade presente. Deus tem algo infinitamente superior ao melhor que nós podemos desfrutar aqui. Por isso, por mais que a gente tenha prosperidade financeira, intelectual, física, seja o que for, a gente não se conforma, porque nós queremos mais. Deus nos criou para mais, e é para algo muito maior que o Senhor está nos levando. Creia nisso. Eu quero ler um verso mais apenas. Está aqui na carta aos Hebreus mesmo, no capítulo 9, verso 28. Está escrito assim, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Esse aqui é um dos versos que a gente pode usar como uma síntese da carta aos Hebreus. Paulo diz: assim como Cristo se manifestou a primeira vez para tirar os nossos pecados, Ele virá a segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Paulo está dizendo assim: olha, Jesus veio como Messias, o Messias sofredor, já veio. Agora então Ele virá como o Messias triunfante, o Messias glorioso. A primeira vez foi para perdoar os nossos pecados, para nos dar a visão de Deus, do reino de Deus, para nos tirar da condenação. Essa foi a razão da sua primeira vinda. Mas aí Paulo diz assim: a segunda vez Ele vem para aqueles que o aguardam para a salvação. A sua primeira vinda foi discreta, bem discreta. A sua segunda vinda será gloriosa, ou muito gloriosa. Quando você recebe o Cristo sofredor, então pela fé você entra no reino da graça de Deus. Quando você recebeu o Cristo triunfante, então você entrará no reino da glória de Deus. Quando a gente recebe Jesus como Salvador pessoal, então o Senhor nos justifica, nos perdoa. E na medida em que a gente vai pela fé andando com Cristo, Ele vai nos santificando, nos transformando. Mas quando nós tivermos o privilégio de vê-lo face a face em sua segunda vinda, então aquele que nos libertou da culpa e do domínio do pecado, Ele vai nos libertar até mesmo da presença do pecado.
então nós estaremos para sempre com o Senhor. Jesus é o tema da carta de Paulo aos Hebreus. O Cristo que veio, o Cristo que virá. O Cristo que inaugura o reino da graça, invisível aos olhos, porém real. O Cristo que então virá para inaugurar o reino da glória, completamente visível aos olhos. E pela graça do Senhor, um dia nós entraremos nesse reino. Mas para isso nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dessas verdades a gente nunca se desvie. Uma vez eu fui a um hospital na cidade de Feira de Santana, visitar um pastor adventista que estava aposentado, a gente diz jubilado, né? Já há bastante tempo. Ele era muito velhinho. Eu não sei exatamente a idade, mas estava aí na casa dos 90 anos, talvez um pouquinho menos. Eu nunca tinha visto esse pastor, mas já tinha ouvido falar dele. Pastor Antônio Pereira. Não sei se alguém aqui conheceu, eu imagino que ele trabalhou a maior parte do tempo lá pelo Nordeste do Brasil. O pastor Antônio Pereira era um homem muito simples, mas pense num homem de Deus, consagrado ao Senhor. Eu nunca tinha visto o pastor Pereira, mas eu já tinha ouvido falar dele. Uma senhora que era sobrinha dele, era membro da minha igreja lá no IAN, que é o nosso colégio adventista lá na Bahia, fica a 40 quilômetros de Feira de Santana. E ela já tinha me falado a respeito do pastor Antônio Pereira. E eu tinha curiosidade para conhecê-lo. Quando soube que ele estava hospitalizado lá em Feira de Santana, então um dia eu fui lá visitá-lo. Cheguei ao hospital e me identifiquei, então me disseram onde era o quarto e eu fui lá. Quando cheguei ao quarto, ele estava sozinho, deitado e dormindo. Chegava a roncar. Estava lá o velhinho dormindo, aquele ronquinho, e eu fiquei parado olhando e pensando assim, olha, está aí o homem famoso. O pessoal chamava de Pereirinha, porque ele era pequenininho, mas olha, era um pastor invocado, pregador assim, destemido, corajoso, fundou muitas igrejas aí pelo Nordeste. E uma coisa que eu ouvi do pastor Pereira que achei interessante, essa senhora me disse que a pregação dele preferida era a segunda vinda de Jesus. Ele gostava de falar do Cristo triunfante, do Cristo que viria para arrebatar a sua igreja. E então ela me disse assim, pastor, quando meu tio falava, quando ele pregava, a sensação que a gente tinha é que Jesus estava voltando àquela hora, porque ele falava com tanto entusiasmo, com tanta vibração, com tanta fé. E eu fiquei curioso quando ouvi isso, pensei, eu vou conhecer esse homem já que está perto. Bom, cheguei ao hospital, fiquei olhando ali, pensando essas coisas. Aí eu me aproximei um pouquinho dele e disse assim, baixinho, pastor Pereira, ô pastor, mas nem deu bola para mim, continuou na dele lá dormindo. Vocês sabem, quando a gente vai visitar uma pessoa assim, ainda mais nesse caso, né, que eu fui e ninguém me viu, só estava ele dentro do quarto, e ele estava dormindo, e eu pensei assim, eu vou embora, ninguém nem vai saber que eu estive aqui, não é? E eu falei, vou tentar de novo, vou acordar o homem. E aí eu encostei de novo e disse, pastor Pereira, e ele não se mexeu. Mas nessa hora, quando eu falava pela segunda vez, uma senhora chegou ao quarto, uma senhora que estava cuidando dele, que era membro da minha igreja. E quando ela chegou e ouviu e viu eu falando assim baixinho, ela sorriu e disse assim, ô pastor Gilson, desse jeito o senhor não vai acordar ele nunca, porque ele é quase surdo, ele só funciona se for no grito. Eu disse, irmã, então deixa o pastor dormir aí, a senhora diga para ele que eu estive aqui. Ela disse, não pastor, acorda o pastor, fala com ele está quase surdo, também não enxerga quase, mas a mente dele está lúcida, ele vai ficar feliz de saber que o senhor veio aqui, chama o homem. Aí eu encostei mais e disse, pastor Pereira, e nada. Ela disse, ô pastor, eu já lhe disse que é no grito, é assim que funciona. Eu disse, irmã, então fecha a porta. Ela fechou a porta do quarto. Aí eu encostei e gritei, ainda dei uma sacudida, pastor Pereira! Pronto, foi só falar assim, ele tomou assim um susto e virou na minha direção e disse assim, quem que está aí? Quem que está aí? Eu disse, olha, eu sou o pastor Gilson Brito, da igreja do IAN, vim aqui conhecer o senhor. E ele disse, vem me conhecer, é meu colega, eu sou seu colega e é com muita honra, porque eu sou um homem de Deus. E aí eu falava, ele respondia, eu falava, ele respondia e tal. E a gente teve uma conversa assim de alto nível, né?
de alto volume, assim, uma conversa muito intensa, porque ele realmente ficou feliz e eu também fiquei, né? A oportunidade de conhecê-lo. E foi assim uma conversa mesmo quente, só que com uns 15 minutos já não aguentava mais, né? Então, aí eu disse assim: pastor Pereira, agora eu já vou, porque eu tenho um compromisso, eu vou fazer a oração, tá? Ele disse assim: não, canta primeiro. Eu falei: vixe, cantar, porque eu sou muito desafinado. Mas é verdade, eu sou assim, totalmente atrapalhado, nulo para esse negócio de música. Outro dia, inclusive, eu fui convidado para o programa Caixa de Música lá da Novo Tempo. Quando o rapaz me ligou, eu falei: uau, finalmente, há tantos anos eu espero esse convite. Mas é claro, eu estava brincando com ele, eu falei: você não estou entendendo, você confundiu a pessoa, você tem certeza que você está convidando a mim? Ele disse: não, pastor, é porque está tendo um programa especial aí de aniversário, e a gente está convidando os apresentadores, mas você não precisa cantar nem tocar, é só para conversar com a Glaucia e tal. Eu falei: bom, se é para conversar, eu vou. Agora, cantar seria o mico do século, né? Não. Bom, eu acabei indo e fiquei lá só contando história, né? Bom, aí ele disse: canta primeiro. E eu pensei: ué, tá, só eu e ele, a irmã já tinha até saído. Eu pensei assim: eu não vou amarelar agora, não é? E eu disse assim: o que o senhor quer cantar? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim: canta Ó que Esperança. Sabe aquele hino antigo, né? Ó que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Quando ele falou isso, a resposta dele foi muito rápida. Já estava na ponta da língua, né? A ideia de cantar aquele hino. Quando ele falou isso, eu fiquei parado assim alguns segundos olhando para ele e pensando: meu Deus, como pode isso? O homem com mais de 50 anos de ministério, pregando durante toda a vida que Jesus voltaria, né? Esperando nos dias dele. Agora velhinho, doente, fraco, num leito de hospital, e ainda quer cantar Ó que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Isso é a fé, né? A fé é algo que não se explica, a fé se experimenta. A fé é uma revelação direta de Deus para aquele que se humilha na presença do Senhor e permanece buscando o Senhor. A fé é uma revelação de Deus, é um dom de Deus. Eu fiquei impressionado com aquela ideia dele da gente cantar Ó que Esperança. Bom, e nós cantamos, fizemos um dueto. Ainda bem que não foi filmado, né? E nem gravado, porque realmente foi um desastre, não é? Assim, eu notei que ele também não tinha dom para cantar, não é? Outra coisa aqui para nós, ele acha que usava uma dentadura dessas assim de primeiro e segundo andar, né? Imóvel, a dentição completa. E vocês sabem que no hospital o pessoal tira, né? Quando a pessoa está internada. Então ele estava com a boca assim murchinha. Oh, que gente, tadinho, mas tão sincero, não é? Ele fazia mais, a voz dele estava mais para soprano, não é? E a minha baixo, só que um baixo descontrolado. Meu pai, misericórdia, foi realmente feio. Até eu que não percebo muito quando alguém desafina, até eu percebi que estava feio. Mas a gente foi até o fim, não é? Importante é a sinceridade do coração dele e meu, então nós cantamos juntos. Só os anjos ouviram, mas os anjos não são como os homens, que são muito críticos, né? Como nós. Os anjos são mais pacientes. Então, cantamos. Olha, fiz a oração depois, fui para casa. Isso foi numa segunda-feira de manhã. Vocês acreditam, nesse mesmo dia, à tardezinha, o telefone tocou lá em casa. Era aquela irmã da igreja que cuidava dele. E ela disse assim: pastor, eu lamento lhe informar, mas o pastor Pereira faleceu agorinha. No mesmo dia ele morreu. Um dia eu contei isso numa igreja e depois um gaiato passou por mim e disse assim: pastor, se eu estiver doente e se eu for me visitar, o senhor não canta, o senhor está proibido. Até parece que eu cantei e o homem morreu, né? Já estava na hora dele descansar. Mas ele morreu no mesmo dia, é verdade. Eu não pude ir ao sepultamento dele, que foi numa cidadezinha do sul da Bahia chamada Ibicaraí, onde ele havia trabalhado, os irmãos tinham muito carinho, e o corpo foi levado para lá. Alguns dias depois, conversando com alguns irmãos da minha igreja que estiveram no funeral dele, todos disseram a mesma coisa. Eles diziam: pastor, havia uma multidão dentro da igreja e outra fora. A igreja não coube tanta gente, de tão querido que ele era.
e em todos havia uma só convicção, uma só certeza, de que aquele homem estava apenas descansando no Senhor. Sabe por quê? Porque quem se apega às verdades ouvidas, não se desvia delas, permanece nessas verdades até o fim da vida. Eles não só vivem com esperança, mas eles também morrem com esperança. E tem mais, estes que assim vivem, eles deixam aqueles conhecidos também cheios de esperança. Ou eu já tive em funerais, quando eu digo assim, irmãos, eu tenho certeza que pela graça do Senhor, esse nosso querido que agora descansa, vai estar participando da ressurreição dos salvos. E a igreja em coro diz amém. Mas eu confesso para vocês que já aconteceu a situação de eu nessa mesma empolgação falar e a igreja fala assim, amém, amém. Já entenderam, né? É porque, irmãos, vamos falar sério, tem muito crente que às vezes até está na igreja, mas a vida mostra que não está apegado às verdades ouvidas com firmeza. Está assim, como a gente diz, meia boca, não é? Tem muito crente meia boca, irmãos. Eles não vivem com esperança. Eles não morrem com esperança. E aqueles que o conhecem, que os conhecem, também ficam inseguros. Nenhum de nós precisa viver assim. Nenhum de nós deve viver assim. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Assim nós vamos viver com esperança. Se morrermos antes de Jesus voltar, morreremos com esperança. As pessoas que nos conhecem ficarão cheias de esperança também. Porque aquele que é fiel a Deus, vive e morre com a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O grupo já está vindo para cantar, nós já estamos nos aproximando do final do culto. Mas eu quero, antes deles cantarem, eu quero perguntar para você que está me assistindo agora, que está me ouvindo agora, você que está aqui, e você que está nos acompanhando pela internet, seja agora, né, ao vivo, ou você que talvez esteja acompanhando essa mensagem em algum outro momento, entrou aí na internet, está ouvindo essa mensagem. A pergunta é para os daqui, é para os daí. A pergunta é para todos. Você que nessa hora pedir ao Senhor e dizer, oh Deus, ajuda-me, Pai. Ajuda-me, Senhor, a me apegar com mais firmeza às verdades. Você que talvez esteja aqui, e eu sei que tem gente aqui que não é membro batizado da igreja, talvez já até foi, mas se afastou por alguma razão em algum momento da vida. Mas você sabe que Deus está lhe chamando. Você que talvez pela própria Novo Tempo tenha ouvido verdades bíblicas, verdades evangélicas. Qual está sendo a sua reação diante dessas verdades? A gente prega para a sua salvação, para a sua santificação. Mas a gente prega também sabendo que essas mesmas verdades, elas podem condenar, elas podem endurecer o coração. Tudo depende da nossa reação diante dessas verdades. O grupo vai cantar da nossa esperança na segunda vinda de Jesus. E esse hino pergunta para você e para mim como nós temos reagido diante dessa esperança. Ouça a música, deixe Deus tocar o seu coração. Enquanto ouvir, ore a Deus e diga, Senhor, renova essa esperança no meu coração, porque eu quero estar pronto quando o Senhor em glória e majestade se manifestar. Vamos ouvir a música. Sempre em Deus,
Nessa hora, mesmo sem palavras, apenas no ato de levantar-se e ficar aqui junto de mim, você quer nessa hora, com esse ato, dizer: Senhor, eu quero me apegar às verdades que eu tenho ouvido, eu quero pedir que o Senhor me dê entendimento dessas verdades e me dê forças para eu segui-las. Eu quero pedir que o Senhor renove no meu coração a esperança do encontro com o Senhor, que o Senhor renove a minha fé. Você gostaria? Quem tem coragem de se levantar e vir aqui para a gente orar juntos? O Sérgio já está vindo. Eu já sabia que você ia vir. Deus seja louvado. Quem mais? Vem aqui, não tenha constrangimento. Se você veio ontem e quiser vir hoje de novo, vem aqui. Vamos orar aqui juntinho. Se o grupo quiser vir aqui dar um abraço neles, venham aqui. Vocês estão aí, cantaram tão lindo. Vem aqui cumprimentar os nossos amigos. Quem mais quer vir? Vem aqui, não tenha receio. Você que talvez já foi membro da igreja, mas se afastou. Ou você que nunca foi membro da igreja, mas está aqui porque tem ouvido a palavra do Senhor, tem apreciado essa palavra, quer pedir a Deus forças para segui-la. Às vezes na vida cristã a gente pensa que sabe tudo já da Bíblia, de Deus, mas de repente a gente começa a estudar a Bíblia e descobre outras coisas, né? E qual é a sua reação diante dessas novas verdades que Deus está dando a você a oportunidade de conhecer? Não tenha medo de segui-las. Quando o Senhor nos chama, como eu disse ontem, Ele nos capacita. A gente não precisa ter medo. Deus seja louvado. Deus abençoe vocês todos. Faça de vocês cristãos muito felizes no caminho do Senhor, até a vitória completa, até que nosso Senhor cumpra a sua promessa final e venha nos buscar. Os membros da igreja querem renovar agora a sua entrega ao Senhor, querem dizer: ó Deus, me ajude, eu conheço, mas Tu sabes, eu quero ser santificado por essas verdades, eu quero ser salvo por elas e não condenado, não endurecido. Por isso, Senhor, continua a Tua obra na minha vida. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar. Pai querido, concluímos esse culto, Senhor, com o nosso coração agradecido por Tuas bênçãos. Tu és tão maravilhoso, Pai. Mesmo sendo todos nós imerecedores, indignos, porque somos pecadores, Tu nos chamas, Tu nos atrais pelo Teu amor e bondade. Tu nos tratas não como nós merecemos, mas segundo a riqueza da Tua graça. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Pai, eu Te peço nessa hora, abençoa todos esses Teus filhinhos, Pai, esses nossos queridos amigos, nossos irmãos, porque eles também são Teus filhos, que tiveram a coragem de se levantarem dos seus lugares e se colocarem aqui à frente. Ó Pai, especialmente por eles nós Te pedimos, santifica-os na verdade, Senhor. Que essas verdades bíblicas sejam para a salvação e para a santificação deles. Que o Teu Espírito continue a obra, Senhor. Que essas verdades sejam interiorizadas e vividas, para que esses Teus filhinhos, nossos irmãos, também vivam com esperança, até o glorioso dia quando estaremos com o Senhor na eternidade. Peço Tua bênção sobre toda a igreja, Senhor, toda essa congregação. Renova Teu povo, Senhor. Reaviva a nossa fé. Que o mundo não consiga roubar do nosso coração
aquilo que nós recebemos do céu. Pelo contrário, que cada dia mais nós sigamos vivendo com a perspectiva da eternidade, que nós todos sejamos homens e mulheres espirituais. Nós oramos, Pai, com gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deus abençoe a todos. O pastor sai, nós vamos cantar mais uma vez, você poderá sair para cumprimentá-lo. Vem logo, estás